Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando início à nossa sexta aula. A gente vai terminar o assunto de teoria das funções, né? Essa introdução sobre funções. Na nossa última aula, a gente definiu o que era função. Então, né, só fazendo uma breve recapitulação aí, a gente viu que a gente chama de função a relação entre elementos de dois conjuntos distintos e não nulos. Então, por exemplo, se a gente tem um conjunto A formado por esses elementos e um outro conjunto B formado por outros elementos, e existe uma relação entre A e B, onde qualquer componente x de A está relacionado a um único componente y de B. Então, para todo componente x de A, existe apenas um componente y de B relacionado a ele. A gente definiu também o que é domínio, contradomínio e conjunto imagem. Então, a gente chama o nosso conjunto A de domínio, onde a gente tem esses nossos elementos, onde a gente, de maneira geral, chama esses elementos de X. E a gente tem o nosso contradomínio, que seria o nosso conjunto B, onde a gente chama esses elementos, de maneira geral, de Y. Lembrando que o conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio, onde nem todos os elementos do nosso contradomínio eles estão associados a algum elemento do domínio. Então, a gente chama de conjunto imagem o conjunto composto pelos elementos do contradomínio que estão associados a algum elemento do nosso domínio. Então, aqui a gente está destacando que, embora o B, né, ele tenha 4 elementos, apenas 2 elementos estão associados ao conjunto A, então nosso conjunto imagem é formado por apenas esses 2 elementos. Lembrando também que a gente chama de função justamente a essa expressão matemática ou a lei matemática que relaciona esses 2 elementos, esses elementos desses 2 conjuntos. A gente também definiu variável independente e variável dependente. Então, a variável independente, que é o nosso x, que é a variável que pertence aí ao conjunto do domínio, e a nossa variável dependente, que é o nosso y, que é a variável que pertence ao nosso contradomínio. A gente também viu domínio de uma função real de variável real, então nem sempre o nosso conjunto domínio ou o nosso contradomínio pode estar explícito no nosso problema, mas a gente sabe que o nosso domínio, eu até botei ele aqui, ele deve ser escrito de forma que x pertence ao conjunto aos reais, de forma que a função de x pertence aos reais. Então, a gente precisa encontrar um conjunto onde x, de forma que x sendo real, a função de x também deve ser real, deve pertencer ao conjunto dos reais. E o contradomínio, quando a gente não tem informação nenhuma sobre ele, a gente pressupõe que y deve pertencer ao conjunto dos reais. Então, dando prosseguimento, hoje a gente vai ver a representação gráfica de uma função. Então, sendo f uma função real, de variável real, chama-se gráfico o conjunto de todos os pontos x e y do plano cartesiano em que y é igual a f de x. Ou seja, então sempre que a gente tem uma função onde y é uma função de x, ou seja, y está relacionado a x através de alguma expressão matemática, a gente consegue construir um gráfico que represente essa função. Então, se a gente pegar todos os pontos x e y dessa função, a gente consegue construir o gráfico. Eu trouxe aqui duas situações. Na situação A, a gente tem aqui esse gráfico formando essa curva, e a gente consegue olhar e ver bem que representa uma função. Porque se a gente olha, para cada x que a gente escolher, a gente vai ter apenas um y relacionado a ele. Então, por exemplo, aqui, para um determinado x, eu tenho apenas um y. E aí, esse ponto, ele é representado por esse par ordenado, né, x e y. Então, onde x, a gente sempre, na hora de construir o gráfico, né, ele está aqui nesse eixo horizontal e y no nosso eixo vertical. Do exemplo B, nessa situação B, para a gente avaliar se esse gráfico representa uma função ou não, né? Então, aqui a gente tem um círculo, né?
Para a gente sempre saber se esse desenho representa uma função, a estratégia é a gente traçar uma... Opa, precipitei. Traçar uma reta que seja paralela ao nosso eixo y, ok? E a gente vê quantas vezes essa reta corta a nossa função. A gente traçou aqui essa reta, e aí essa reta ela está numa determinada posição aqui no nosso eixo x, que eu digo que é um x genérico. Similar como a gente fez aqui, né, que a gente traçou uma reta e a gente viu que essa reta ela só cortava a nossa curva em um ponto. Aqui a gente consegue em 2 pontos, a gente tem esse primeiro ponto. Então, para um mesmo x, a gente tem esse primeiro ponto relacionando a um y1. E para o mesmo x, a gente tem um segundo ponto y2. Então, se a gente lembrar da nossa definição de função, na função a gente tem que cada x está relacionado a apenas um y. Então, aqui a gente tem um mesmo x relacionado a 2 y diferentes. Então, esse desenho não representa uma função, ok? Para representar uma função, a gente tem que ter um x ligado a um único y, ok? Que é o caso desse nosso exemplo A, que aqui se a gente traça essa reta, qualquer ponto aqui que a gente traçar uma reta da nossa curva, ela só corta a nossa curva em um ponto. Então, vamos lá. Através do gráfico, também é possível determinar o domínio, o conjunto e imagem da nossa função. Então, quando a gente tiver uma função, por exemplo, aqui, a gente tem aqui, então, nossos eixos, nosso eixo x e nosso eixo y. E aqui a gente tem uma função que é representada por essa reta, uma função f qualquer, nessa nossa reta em azul. E aí a gente também consegue mais ou menos estimar o domínio e o conjunto imagem da nossa função. Então vamos lá, se a gente pega o valor mínimo, o menor valor possível da nossa função e o maior valor e projeta esses valores no nosso eixo x, então se a gente pega esse ponto x aqui e esse ponto x, se a gente traça uma reta unindo a eles, esse conjunto de pontos aqui, ele é o nosso domínio. E a gente pode fazer a mesma coisa para o nosso conjunto imagem. Se a gente pega, se a gente pega o nosso menor valor aqui da função, projeta no eixo y, e o nosso maior valor da função projeta no nosso eixo y, e une esses dois pontos, esse conjunto, então, esse conjunto aqui, formado por esse intervalo, é o nosso conjunto imagem. Então, só reforçando, o domínio da função f de x, ele pode ser obtido projetando o gráfico no eixo x, lembrando também que aqui a gente também chama o eixo x do eixo das abscissas, e a imagem da função, ela pode ser obtida projetando o gráfico no eixo y, que é onde a gente chama de eixo das ordenadas. Então, vamos fazer lá o nosso primeiro exemplo de hoje, mas o nosso exemplo 10 sobre esse tema. Ele pede para a gente esboçar o gráfico de uma função f, cujo domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais, de forma que f de x é igual a x. Vamos lá, a primeira coisa que a gente sempre vai fazer é traçar os nossos eixos, então nosso eixo x e nosso eixo y, nosso eixo das abscissas, nosso eixo das ordenadas. E a gente também tem que ter em mente que o gráfico é um conjunto formado por todos os pontos x e y do plano cartesiano em que f de x é igual a x, ou seja, em que y seja uma função de x. Então, no caso, a expressão matemática que representa essa função é f de x igual a x, ou seja, y igual a x. Então, para qualquer ponto dessa função que a gente escolher, y tem que ser igual a x. Lembrando também que aqui, x a gente consegue visualizar que x ele pode assumir qualquer valor real, que essa função continua sendo, dando um resultado também real. Então, o que isso significa? Que a gente pode escolher qualquer ponto, qualquer valor de x, desde que ele seja real, para a gente começar a construir esse nosso gráfico. Então, vamos lá. Aqui, quando a gente vai construir o gráfico de uma função, e a partir do momento que a gente já sabe que a gente pode usar qualquer valor real, é qualquer valor real. A gente pode começar usando x assumindo qualquer valor real.
eu escolhi começar com x igual a menos 1. Poderia ter sido x igual a 0, x igual a menos 10, x igual a 7 sobre 2, enfim. Seria qualquer valor, porque a gente já determinou que x pode assumir qualquer valor real. Então, vamos lá. Quando x é igual a menos 1, como a nossa função é y igual a x, então y é igual a menos 1. Da mesma forma que quando x igual a 0, y vai ser igual a 0. Quando x igual a 1, y vai ser igual a 1. Então, agora a gente vai plotar esses pontos no nosso gráfico. Então, vamos colocar eles aqui no nosso gráfico. Nosso primeiro ponto é quando x igual a menos 1 e y igual a menos 1. Então, é um ponto posicionado mais ou menos aqui, nesse quadrante. Então, a gente marca esse ponto. Nosso segundo ponto é o 0 e 0, ou seja, x igual a 0 e y igual a 1. Esse ponto é justamente o quê? O encontro dos nossos eixos. Então, a gente marca esse ponto. Terceiro ponto é x igual a 1 e y igual a 1. Então, é um ponto aqui nesse quadrante, né? Mais ou menos, ele é aqui, né? Simétrico. É esse outro, é o nosso ponto menos 1 e 1. Então, ele vai estar marcado aqui. E agora, basta a gente traçar uma reta que una esses pontos. Então, a nossa função, ela vai ter mais ou menos essa cara, né? Lembrando que essa função é uma função bem conhecida, y igual a x, e essa é uma função que a gente usa, ela é justamente uma reta que ela corta, que passa bem no meio entre esses dois eixos, e em qualquer ponto dela que a gente escolher dessa reta, y é igual a x. Ok? Dando continuidade, nosso segundo exemplo, ele pede que a gente esboce uma função cujo domínio, uma função f, cujo domínio também é os reais, e o contradomínio também é o conjunto dos reais, onde f de x igual a 2. Então, vamos lá. O gráfico, ele é um conjunto formado por todos os pontos x e y do plano cartesiano, em que f de x igual a 2, ou seja, y igual a 2. A expressão matemática que representa essa função é y igual a 2. Então, de novo, não existe um valor, qualquer valor real que eu coloque, que x assuma, y vai continuar sendo 2. Ou seja, então y é 2 para qualquer valor de x real que eu quiser que a nossa variável independente assuma. Então isso também deixa a gente perceber que o gráfico ele é formado por uma reta que passa pelo eixo das ordenadas em y igual a 2. Porque independente de qualquer valor de x, y é um valor constante igual a 2. Mas mesmo assim, vamos construindo ponto a ponto. Então, para um x igual a menos 1, y vai ser igual a 2. Para um x igual a 0, y vai ser igual a 2. Para um x igual a 1, y vai ser igual a 2. Então, colocando nosso primeiro ponto que é menos 1 e 2. Então, quando x igual a menos 1, ou seja, então é um ponto aqui, né? X vai estar aqui à esquerda do nosso eixo, né? Considerando que aqui é o ponto 0, 0. Então, aqui menos 1 e 2 positivo. Então, a gente tem o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto é o ponto 0 e 2. Então, x está bem aqui no ponto de interseção dos eixos, enquanto y é 2. E, por fim, o nosso ponto 1 e 2. A gente tem aqui, então, a gente anda, o x vai estar 1 positivo, então, uma posição aqui à direita do nosso eixo. E o 2 também positivo, então, acima desse eixo, aqui. Então, a gente tem 3 pontos alinhados, e se a gente unir, a gente percebe que formam essa reta que passa pelo eixo y, né, o eixo das ordenadas, quando y é igual a 2. O exemplo 3, né, o nosso exemplo 12, ele é um gráfico, ele é um pouco diferente, onde ele já dá o gráfico que representa a função. E ele diz que essa função, ela pode ser escrita da forma f de x igual a mx mais n, sendo mn constantes reais. E ele quer que a gente descubra quais os valores de mn. Então, vamos lá. A primeira coisa é que a gente pode reescrever essa função na forma onde y é uma função de x, que ela é representada pela expressão mx mais n. Okay? A segunda coisa que a gente tem que observar é que ele mostrou que essa função, o gráfico dessa função é representado por essa reta, e que essa reta, ela
ele destacou 2 pontos que fazem parte dessa reta, então, por consequência, são 2 pontos que pertencem a essa função, que é o primeiro ponto, é o 0 e 1, e o segundo ponto, que é o ponto 2 e 2. Então, a gente observando primeiro esse ponto 0 e 1, o que a gente sabe? Que se 0 e 1 é um ponto que pertence à função, então isso significa que quando x igual a 0, y é igual a 1. Então, sabendo disso, a gente pode substituir esses valores na nossa expressão dada para achar alguma relação entre m e n. Então, vamos lá. Quando x igual a 0, y igual a 1, então 1 vai ser igual a m vezes x, que é 0, mais n. Então, essa parte aqui, né, m, qualquer número vezes 0 dá 0. Então, a gente tem que n igual a 1. A gente já descobriu o valor do nosso n. Então, com o nosso segundo ponto, a gente vai conseguir descobrir o nosso valor de m. Então, vamos lá. Nosso segundo ponto, ele é o ponto 2 e 2, e como ele é um ponto que pertence à função, então isso significa que quando x igual a 2, y também vale 2. Então, é só a gente substituir nessa nossa expressão. Então, y2 é igual a m vezes x, que também é 2, mais n. N a gente já descobriu que é 1, então a gente já substitui aqui direto 1. Então, o que a gente tem é que 2 é igual a 2m mais 1. Passando esse 1 para o outro lado, a gente fica com 2 menos 1. Então, esse m que está multiplicando passa para cá dividido. Então, a gente tem que m é igual a 1 sobre 2. Então, a resposta é m é igual a meio e n é igual a 1. O último item dessa nossa parte aí introdutória de teoria das funções é a gente conseguir analisar o comportamento de uma função, o crescimento de uma função. Então, vamos lá. Sejam A e B subconjuntos dos reais e seja F uma função de A e B em B. Então, A seria o nosso conjunto do domínio e o B o nosso contradomínio. E sendo I um subconjunto de A. Então, é importante a gente lembrar que uma função, no geral, como a gente está falando aí, geralmente de um domínio aí dos reais e um conjunto de imagem e um contradomínio também dos reais, então nem sempre a gente consegue representar toda a nossa função, porque são eixos infinitos. Então a gente analisa uma parte dessa função e a gente vê um intervalo dessa função e a gente analisa o comportamento dessa função, se ela é uma função crescente, decrescente, como a gente vai vendo aqui nos próximos itens. Então, a gente chama esse intervalo, um subconjunto de A, que a gente chama de I. Então, vamos lá. F é uma função crescente em I, nesse intervalo, se e somente se, para todo par de elemento de I, x2 maior que x1, tivermos f de x2 maior que f de x1. Isto é, quando x aumenta, f de x aumenta. Então, a gente tem aqui uma representação, um gráfico de uma função, aqui em verde, uma função f. E ela é uma função crescente, por quê? Se a gente analisa os dois pontos dessa função, esse primeiro ponto aqui, representado por x1 e y1, então x1, y1, e o segundo ponto representado por x2 e y2, x2 e y2. O que a gente observa? X é menor do que x2, ou x2 é maior do que x1. Então, quando a gente aumentou o valor de x2, sempre que a gente caminha no eixo das abscissas para a direita, a gente está aumentando o valor de x. Então, x1 é menor do que x2, então quando a gente aumentou o valor de x, a gente também observa que o valor da nossa função aumentou, porque o nosso valor de y também aumentou, porque quando a gente caminha no eixo das ordenadas de baixo para cima, a gente está aumentando o valor de y, consequentemente aumentando o valor da nossa função. Então, a gente observa aqui, quando x aumentou, y também aumentou, então a gente tem o quê? Uma função crescente, uma função que a função cresce com o aumento de x. Vamos lá. A gente tem uma função decrescente no intervalo y, se e somente se, para todo par de elementos x2 maior que x1, tivermos f de x2 menor do que f de x1. Isto é, quando x aumenta, f de x diminui. Então, é a situação oposta ao que a gente viu em A, né? Aqui a gente tem também um gráfico que representa uma função, agora aqui em azul. Se a gente pega dois pontos dessa função, esse primeiro ponto é representado por x1 e y1, e o segundo ponto é representado por x2 e y2, o que a gente observa? Quando a gente aumenta o x, né, então a gente vai de x1 para x2,
a gente observa o quê? Que o nosso y diminuiu, a nossa função diminuiu, porque y1 passou de y1 para y2. Então, com o aumento de x, a nossa função ela diminui. Então, uma função decrescente. F é uma função constante se e somente x, se e somente se, para todo par de elementos de i, x2 diferente de x1, ou seja, para qualquer valor de x, tivermos f de x2 igual a f de x1. Isto é, f é constante para qualquer valor de x. Então, aí aqui a gente tem uma nova função também, representada aqui para essa reta lilás, roxa. E se a gente analisar, escolher quaisquer dois pontos nela, então vamos supor, eu escolhi esse primeiro ponto x1, y e x2, y, a gente observa que em qualquer valor de x que eu escolher, y tem um valor constante. Então, a nossa função ela é constante, independente para qualquer valor de x, obviamente, pontos dessa função. Então, mesmo que x aumente ou x diminua, a nossa função ela se mantém constante. A gente fala que f é uma função não crescente se e somente se para todo par de elementos x2 maior do que x1 tivermos f menor ou igual, f de x2, desculpa, menor ou igual a f de x1. Ou seja, com o aumento de x, f não aumenta. Então, como que a gente observa isso? Se a gente pegar quaisquer dois pontos aqui pertencentes a essa função, então aqui a gente tem um x1 y e um x2 y. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, aqui um x3 y3, o que a gente observa é que conforme eu aumento o valor do x, a minha função ou ela é constante ou ela diminui, mas ela nunca cresce. Então, a esse tipo de função que tenha esse formato, a gente chama de uma função não crescente. Porque qualquer x que eu escolher, a gente consegue observar que eu aumentando o valor de x, aqui que eu vou caminhando na minha função, ela é ou constante ou ela diminui. Então, mas ela nunca aumenta. Então, a gente chama esse tipo de função de uma função não crescente. Pensamento similar para uma função não decrescente, mas é o pensamento inverso, né? A gente observa que para todo par de elementos x2 maior que x1, tivermos f de x2 maior ou igual a f de x1. Isso é, com o aumento de x, aqui, né, representada por essa função, nessa cor marrom, enfim. E se a gente observa aqui que a gente escolher quaisquer dois pontos dessa função, né, representados por um x1 e um x2, a gente observa que se a gente vai caminhando nessa função, aumentando o nosso valor de x, ela pode ser constante, né, ou ela vai aumentar, mas nunca diminuir. Então, a gente chama uma função nesse formato de uma função não decrescente, porque ou ela é constante ou ela aumenta conforme a gente vai aumentando o nosso valor de x. Ok? Então, vamos fazer o nosso primeiro exercício envolvendo funções. Vamos lá. O motorista de táxi ele cobra R$ 4,50 de bandeirada, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. É uma afirmação, não é uma pergunta. Calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Alternativa A, R$ 23,40. Alternativa B, R$ 24,30. Alternativa C, R$ 25,20. Alternativa D, R$ 26,10. E alternativa E, R$ 27,00. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem montar como é que fica a expressão que representa essa função. Para quem conseguiu montar e conseguiu resolver, a resposta correta é a alternativa B, R$ 24,30. Vamos ver agora como a gente chega nesse resultado. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o nosso x, a nossa incógnita, a nossa variável independente. E o x é a quantidade de quilômetros rodados.
ok? Porque ele diz que o preço a pagar, então o preço é dado em função do número de quilômetros rodados. Então, o preço é uma função do número de quilômetros rodados. Então, o nosso número de quilômetros rodados é o nosso x, a nossa variável independente, enquanto que o preço é a nossa variável dependente. O nosso preço ele vai variar conforme esse nosso número de quilômetros rodados aumenta ou diminui. Então, x é o nosso quilômetro rodado e o nosso f de x, a nossa função de x, eu não escrevi aqui, mas é o nosso... então, eu incluí já aqui, consertei isso. Então, o nosso f de x é o nosso preço e a relação entre eles e qual é a expressão matemática, então, que representa essa função. Então, f de x ela vai ser igual a 4,50 mais 0,90 vezes x. Por quê? Ele diz que ele cobra 4,50 de bandeirada, então 4,50 é um preço fixo, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Como a gente já sabe que o quilômetro rodado é o nosso x, então é 4,50 mais 0,90 vezes x. Ele pede para a gente calcular o preço quando a corrida foi percorrida, quando durante a corrida foi percorrido 22 km. Então, o nosso x é igual a 22 km e basta a gente substituir esse valor na nossa função. Então, vamos lá. F de x, ou seja, o nosso preço, nosso y, vai ser igual a 4,50 mais 0,90 vezes 22. Fazendo essa conta, a gente chega em f de x igual a 24,30, que é a nossa alternativa B. Nosso exercício 2, ele diz o seguinte: Andréia possuía R$600 para fazer uma cirurgia que tinha um custo total de R$3.000. No mês de outubro, ela passou a economizar do seu salário R$200, que será utilizado para essa cirurgia. Qual a função que relaciona o tempo em meses com a quantia em reais? Vamos lá. Alternativa A, f de x igual a 600x mais 3.200. B, f de x igual a 200x mais 3.600. C, f de x igual a 300x mais 3.300. D, f de x igual a 200x mais 600. E E, f de x igual a 200x menos 600. Então, vou pedir para vocês pausarem e tentarem montar qual é a expressão que relaciona essa função, que relaciona o tempo com a quantia em reais. Então, para quem tentou montar, né, a função correta é a alternativa D, que é f de x é 200x mais 600. E como que a gente chega nessa função? Então, a primeira coisa que a gente tem que também perceber é que o problema ele diz qual é a função que relaciona o tempo em meses com a quantia em reais. Então, é a função do tempo pela quantidade de dinheiro. Então, o nosso x são os meses, né, o tempo em meses. Deixa eu inverter isso aqui também. Coloquei então que x ele é a nossa variável independente e ele é o tempo em meses, enquanto que a nossa função é a quantia em reais. Então, a nossa variável dependente é o valor que ela vai conseguir juntar ao longo desses meses. Então, vamos lá. F de x ele vai ser igual a 600, porque era o valor que ela tinha inicialmente, mais o valor que ela conseguir juntar cada mês, que é o quê? Ele diz que ela vai conseguir economizar R$200 por mês. Então, o valor total de dinheiro que ela vai ter vai ser igual a 600 mais 200 vezes x, porque cada mês ela vai conseguir juntar R$200. A questão não pediu, mas eu acabei resolvendo, né? Então, quantos meses seriam necessários para ela conseguir juntar o total de R$3.000? Então, basta a gente substituir 3.000 na nossa função de x, né? Porque é o nosso valor, né? Seria a quantia em reais, né? Que ela precisa alcançar. Então, 3.000 é igual a 600 mais 200x. Passando 600 para o outro lado, 3.000 menos 600 é igual a 200x. 3.000 menos 600, 2.400. 200 passa para cá dividindo, então fica 2.400 dividido por 200. Que é a mesma coisa que 24 dividido por 2, então x igual a 12 meses. Então, a Andréia vai precisar juntar R$200 durante 12 meses
para conseguir alcançar o valor de R$3.000. Lembrando que ela já tinha os R$600 iniciais. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula terminando esse nosso assunto aí de teoria das funções, essa nossa introdução à teoria das funções. Na semana que vem a gente vai continuar voltando um pouquinho mais sobre funções. E é aquilo, podem me enviar suas dúvidas. Função é um conceito, como eu já disse no outro vídeo, um pouco diferente, pode parecer um pouco mais abstrato, então é muito importante que vocês tenham esses conceitos bem compreendidos. Legal? Até semana que vem. Tchau! Bem compreendidos. Legal? Até semana que vem. Tchau!